Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição dessa semana, e como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana, que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Se você ainda não me conhece, eu sou o Juninho, esse aqui é o canal Machão da Gama, onde todos os dias a gente fala sobre a nossa paixão, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Infelizmente, o momento não é nada confortável, né? Pelo contrário, Vasco na zona de rebaixamento. A gente vai falar sobre isso, vai mostrar a tabela aqui, os jogos, a classificação, enfim, tudo o que você precisa saber. E a gente vai falar também sobre o mercado da bola nesse vídeo. O zagueiro João Vitor pode estar de saída do Vasco da Gama, a informação é essa, o destino pode ser o futebol da Rússia. Também vamos falar sobre dois reforços que podem chegar essa semana no Gigante da Colina. Então, vídeo com assuntos importantes. Antes da vinheta rodar e a gente começar, eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com a sua inscrição também aqui no canal. Eu sei que você está chateado com o Vasco, eu também tô, mas se você gosta do meu trabalho, deixa o like, que você ajuda. É uma forma de você contribuir aqui com o meu trabalho. O conteúdo é gratuito, sempre será gratuito, mas não custa nada deixar o likezinho e não custa nada se inscrever se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos naquele pique, direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e vamos começar falando sobre Campeonato Brasileiro, né? Terminada a 19ª rodada, o primeiro turno, né, do Campeonato Brasileiro, acabou o primeiro turno, apesar do Vasco ainda ter jogos a fazer. Com o fim da 19ª rodada, o Vasco é o 17º colocado, está dentro da zona do rebaixamento. Situação muito desconfortável do Vasco da Gama, que empatou ontem em casa 1-1 contra o Atlético Mineiro. Nessa rodada 19 tivemos Flamengo 2, Mirassol 1, São Paulo 2, Vitória 0, que foi um resultado bom para o Vasco, né? Bragantino 1, Internacional 3, Fortaleza 0, Botafogo 5, mais um resultado muito bom para o Vasco. Bahia 3, Fluminense 3, Vasco 1, Atlético Mineiro 1, Palmeiras 2, Ceará 1, Cruzeiro 1, Santos 2, resultado péssimo, né, para o Vasco, o Santos reagindo no campeonato, se afastando ali da parte de baixo. O Sport conseguiu vencer a primeira, venceu a equipe do Grêmio por 1-0. Meus amigos, que situação, até o Sport está ganhando, hein? O Sport fez mais pontos depois da pausa da Copa do Mundo do que o Vasco, tá? Fique com essa informação preocupante. E a rodada se encerra hoje com Juventude e Corinthians, lá no Alfredo Jaconi. Classificação do campeonato tem o Flamengo líder 40, Cruzeiro 37, Palmeiras 36, Bahia 30, fecha o G4. Botafogo é o quinto, tem 29, Mirassol é o sexto, tem 28, São Paulo é o sétimo, tem 28, Bragantino tem 27, é o oitavo, Fluminense em nono tem 24, Internacional tem 24, é o 11º, Ceará, 12º, tem 22 pontos, o Corinthians tem 22 pontos, é o 13º, o Santos, 14º, 21 pontos, olha só, o Santos já chegou a 21 pontos, abriu 5 pontos do Vasco, o Grêmio é o 15º, tem 20 pontos, o Grêmio também ali entrando, né, nessa zona da confusão, Vitória tem 18 pontos, é o primeiro fora, e na zona do rebaixamento a gente tem o Vasco com 16 pontos, o Fortaleza com 15 pontos, o Juventude com 11 pontos e o Sport com 9 pontos conquistados. O Vasco tem 2 jogos a menos, né, em relação ao Vitória. Um desses jogos vai acontecer na semana que vem, na próxima quarta, contra a equipe do Juventude lá em Caxias do Sul. Situação muito desconfortável do Vasco no Campeonato Brasileiro, meus amigos. O Vasco não consegue vencer. A equipe até joga bem, cria oportunidades de gol, mas não consegue vencer. Complicado demais, tá? O momento é complicado. E agora na próxima rodada o Vasco enfrenta o Santos, lá no Morumbi. O Santos que vem no momento bom. Ontem venceu fora de casa, né, a equipe do Cruzeiro. Esse jogo sendo no Morumbi, pelo menos é um estádio onde o Santos não está acostumado a jogar, né? Não vou dizer que é um campo neutro, porque provavelmente a gente vai ter uns 40, 50 mil torcedores do Santos no Morumbi para apoiar a equipe, né?
mas eu acho que na Vila Belmiro o Santos é mais forte. De todo modo, cara, vai ser um jogo muito difícil pra gente e o Vasco tá se complicando muito nesse campeonato, meus amigos. Enfim, vamos lá, torcer. O que resta pra gente é torcer. Vou mudar de assunto aqui agora para poder falar de mercado da bola, tá? Primeiro, falar de uma possível saída, porque ontem surgiu a informação do zagueiro João Vitor, que não deve permanecer no Vasco da Gama. O jornalista André Hernan e outros também trouxeram a informação que o João Vitor estaria de saída, né, do Vasco da Gama por conta da situação, da relação dele, né, com o torcedor do Vasco, que não é nada bacana. Ontem o João Vitor foi vaiado de novo em São Januário. O clima não tá nada legal, né, para uma permanência do João Vitor. Então, o atleta, primeiro surgiu a informação que o atleta teria pedido, né, para deixar o Vasco da Gama, pedido para ser negociado. Essa informação depois foi negada pelo treinador Fernando Diniz, que disse que isso não aconteceu, que o João Vitor treina todos os dias, se dedica todos os dias, está focado, né, no Vasco, que ele tem os seus problemas ali com a torcida, mas que isso nunca afetou ali a dedicação dele em campo, que ele vem fazendo boas partidas com o Fernando Diniz, isso na opinião do Fernando Diniz. Mas ontem os amigos do canal Atenção Vascaínos também trouxeram a informação que o staff do zagueiro João Vitor vai apresentar à direção do Vasco uma proposta do CSKA da Rússia pelo jogador, uma proposta no valor de 4,5 milhões de euros, que na cotação atual isso daí dá quase 30 milhões de reais, né? Então, o destino do João Vitor pode ser o futebol da Rússia. Aliás, deve dar até mais de 30 milhões de reais, 4,5 milhões de euros. Seria um dinheiro que ajudaria demais as finanças do Vasco, né? O Vasco recuperaria boa parte do investimento que fez no João Vitor e acho que seria melhor para todo mundo, né? Seria melhor para o João Vitor, seria melhor para o Vasco, enfim, cada um seguir o seu rumo, porque é difícil imaginar que o João Vitor vai dar a volta por cima aqui no Vasco, porque a situação está bem difícil, né, da relação dele com o torcedor. Vamos aguardar então, essa semana a gente deve ter uma definição dessa, mas o João Vitor pode ir para o futebol da Rússia. Nessa semana a gente também deve ter a definição aí de 2 jogadores que estão em negociações com o Vasco da Gama, né, e podem chegar nessa semana. Quem está mais avançado é o Andrés Gomes, atacante do Rennes da França. Ele inclusive já está na Colômbia resolvendo questões particulares e a tendência, a expectativa é que até sexta-feira dessa semana ele desembarque no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar com o Vasco da Gama. Outra negociação é o colombiano Carlos Cuesta, jogador do Galatasaray da Turquia. O Vasco negocia com os turcos para adquirir esse jogador por empréstimo com opção de compra, mas tem a concorrência, inclusive do futebol russo, né, pelo atleta, mas o Vasco está confiante, né, nessa negociação. O Vasco vai oferecer um bom salário ao Carlos Cuesta e também existe a expectativa do jogador poder chegar essa semana, então o Vasco pode ter 2 reforços essa semana. A gente vai aguardar e tendo novidades a gente traz aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva. Até a próxima.